Bom dia, irmãos, em Cristo Jesus, nosso eterno e amado irmão. Assim como na Terra, assim como em todos os continentes, assim como em outros planetas, em que vós sabeis que existe a vida em qualquer forma, pois uma vida sempre assim será importante, mediante os olhos e os cuidados do Pai, aqui chamado de Deus, entre outros nomes, outras palavras, outras línguas, outras linguagens, mas ainda um único Pai que aborda com carinho, com atenção, com provas e expiações, a todos vós, a todos nós, a todos aqueles que seguem na fé, que seguem na convicção de uma vida plena, uma vida terrena, a convicção de que há uma continuidade, a convicção de que há uma necessidade de se estar aqui, de ter sido passado pelo processo reencarnatório, para que uma missão se conclua, para que se feche, para que se abra, para que se continue esta missão. Assim, possamos todos nós, onde quer que estejamos, onde quer que plantemos as nossas convicções, finquemos a raiz da fé, aquela raiz duradoura, serena, tranquila, porém forte, forte e conquistadora, para que não se subtraia à fé, mas agregue a luz, a esperança, a palavra da união e da solidariedade entre povos, entre vocês, entre todos, encarnados e desencarnados, pois, como dito, a vida continua, a vida serena, tranquila, sob a missão que lhes foi dada. Uma missão que é um dom, é um presente, um regalo a todos vós, a todos nós. Fiquem na paz do Cristo, na paz do Espírito Santo, na paz de Deus Pai Todo-Poderoso. Bom dia, caríssimos, na santa paz de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, quando uma ferida se abre, um machucado se faz presente, não um machucado muitas vezes da carne, mas do sentimento que foi estraçalhado por alguma desventura, por alguma ação errada. É sempre uma consequência daquilo que nós mesmos fazemos, que nós mesmos incitamos e que nós mesmos provocamos. Nada neste mundo de provações vem do acaso, ou é provocado ou está no meio do caminho do destino pré-selecionado. Assim, caríssimos, não há como blasfemar, não há como negar, não há como evitar o aprendizado de cada lição. Uma vez a água que passa, ela moverá o moinho que ali está. O moinho, o mecanismo, são vocês. A água que corre pelo rio, mais turbulenta ou mais serena, é o caminho de vós. Um caminho que muitas vezes turbulento, um caminho muitas vezes sereno, um caminho que seja como for, está ali, necessariamente colocado, para que tudo seja trazido e que tudo também, por ora, seja levado. Os caminhos podem parecer tortuosos, duvidosos, mas a certeza
de que Deus está presente em todos os momentos é uma certeza, a certeza absoluta que é arraigado pela fé. Assim, caríssimos, tudo o que fazeis, tudo o que pensais, haverá sempre a consequência. O caminho está ali, as ferramentas sempre colocadas à vossa disposição desde o início dos princípios do início. A vontade não será lhe dada, pois já lhe incumbe de se fazer o que é correto. A decisão é o seu livre-arbítrio. Uma decisão tomada, lembre-se sempre, haverá as consequências que virão. Consequências essas, muitas vezes, para mais um aprendizado, pois não se aprende apenas com os acertos, mas principalmente com os erros, com os enganos, com as desqualificações, pois ali há a oportunidade da reflexão, do conserto, da procura pela melhora, da procura pelo correto, o encontro em si mesmo, o encontro pela verdade, que muitas vezes não se faz à luz, por estar escondida em vários pensamentos obscuros e vãos do próprio ser humano. Caríssimos, segui na fé, na oportunidade que lhe é dada, na oportunidade abençoada que Deus carrega e leva a todos vós. Hosana nas alturas. O Livro dos Espíritos, livro 2º, capítulo 4º. A questão é de número 185. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Resposta dos Espíritos: não. Os mundos também estão sujeitos à lei do progresso. Todos começaram, como o vosso, por um estado inferior e a própria Terra sofrerá transformação semelhante. Tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se houverem tornado bons. Há um breve comentário a seguir. É assim que as raças que hoje povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como estas sucederam a outras ainda mais grosseiras. É evolução, né? A evolução que tanto se estuda, se estudou e continua sendo estudada e não para, né? A ciência não para, é a evolução do homem. Mas muitas vezes a gente tenta ver a evolução do homem em sua tecnologia, em hábitos, costumes, mas pouco se fala na evolução do espírito. O espírito também evolui, né? Apesar de um espírito ter aí milênios, né? Pela sua existência, pelas suas experiências vividas em solo encarnado, ele também progride. Por quê? Porque em cada situação que o espírito ele reencarna, né, ele vai pegando épocas diferentes. E são as épocas que ele vai agregando aquele aprendizado, daquela vivência, né? Ou ainda, na convivência na qual ele se encontre, né? Então, se ele foi lá encarnado há milênios em regiões, né, mais selvagens, né, muito antigamente, onde era só ele, a natureza e os animais e a força para caçar, para sobreviver, mas ali ainda teve o aprendizado dele poder evoluir. Porque se o espírito não houvesse encarnado naquele momento, como é que esse homem na carne, né, saberia como
conseguir ferramentas para caçar, para sua sobrevivência, né? Para uma pesca. Aí depois, como será que ele descobriu que plantando, né, aquela árvore que ele estava, aquela plantação, aquela mata, né, aquelas árvores que estavam, aquela floresta que estava ao seu redor, né, poderia continuar dando alimento a ele. Então foi se descobrindo, né, por experiências, por tentativas, por oportunidades que lhes foram dadas, né, essa evolução. Então, tudo na observância, na reflexão, sempre, em cada época, desde a época mais remota, né, sempre houve a presença de um espírito um pouquinho mais evoluído dentro de um grupo de encarnados, para que aquela pessoa trouxesse a luz, trouxesse a verdade, trouxesse esperança, trouxesse o pinguinho da evolução naquele momento. Então, quando a gente vê hoje, né, esse mundo moderníssimo que nós temos, a gente acha, nossa, não vão inventar mais nada, né? Tem tudo. O que é hoje, em 2025, né? O que é hoje comparado a 1980, né? Que a gente fala os anos 80, os anos 90, que foram demais, né? Foram gloriosos, muita oportunidade, muito crescimento, muita inovação, né? Mas o que é hoje, né? Por exemplo, um celular, né? Uma televisão, que até pouco tempo a gente fala assim 50 anos, 100 anos, que para a gente é pouco tempo, não existia, né? E olha a evolução que teve tão rapidamente, né? E se, vamos parar para pensar, porque se houve uma evolução tão grande assim, né? Porque alguém nasceu numa época e esse alguém, por ser um espírito já previamente predestinado a ter uma luz, né, ter um esclarecimento maior que os demais dentro do seu meio, houve um destaque e ele foi aprimorando, foi estudando e foi aprimorando ou descobrindo, né, entre aspas, né, descobrindo, porque a coisa estava ali só esperando, né, ser retirada daquele estado hibernal, para que pudesse haver ali uma evolução naquilo que já existia, só precisava dessa pessoa indicada, né, dessa pessoa que estava sendo preparada para poder dar o pontapé inicial. Então, essas evoluções que nós vemos, que nós muitas vezes deixamos passar, não refletimos sobre isso, acontece e continuam acontecendo. Dado é que nós vemos hoje, né, quantas crianças estão nascendo, né, que a gente chama de superdotados, né, com uma capacidade de raciocínio, uma criança de 3 anos, 4 anos, que nós vemos aí vídeos que viralizam, né, falando coisas de adulto, né, falando como se fosse um pequeno gênio, né, mas não, são esses seres que estão encarnando para que possamos cada vez mais evoluir, seguirmos nessa evolução, até o momento em que essas que sejam as grosseiras encarnações fiquem para trás, voltem ao plano espiritual, se reciclem, né? Sejam esclarecidas, se cumpriram a sua missão, né? Aquele saldinho de dívida, que bem, senão são almas, são espíritos que voltarão com certeza para saudarem aí o restinho das dívidas encarnatórias, né, com as quais eles convivem, né, e sempre conviveram e ainda vão conviver, né. Isso eu estou falando, falando para terceiros, não, para mim mesmo, né, para quem está assistindo. Todos nós estamos nessa terra por algum motivo. Ninguém veio a passeio, né. Essas pequenas almas, né, que são crianças hoje, daqui 20 anos, 30 anos, né, o que será que elas vão, entre aspas, né, descobrir? O que elas vão inovar? Muito provavelmente eu não estarei mais aqui, né, pelo menos em carne, né, para saber.
Mas assim como ocorreu em pouco tempo, um espaço de tempo de 30, 50 anos, uma explosão de descobertas, né, em todos os setores, né, daqui 50, 60 anos, será que vai ficar tudo como está? Logicamente que não. Haverá uma sequência de inovação, uma sequência de novas descobertas, uma sequência de um aprimoramento para que o ser humano vá se ajustando, né? Vá e também evoluindo como seres pensantes, como seres que possuem sentimentos, como seres que vão evoluir para que possa se conviver em paz, para que possa fazer jus ao processo encarnatório ao qual foi submetido, que é a redescoberta do amor, da compreensão, da boa convivência, né? Como diz aqui, né? Porque nós procuramos o paraíso terrestre todas as vezes que nós encarnamos. Mas o paraíso terrestre só se dará quando todos os homens se tornarem bons. Mas para isso, cada qual deve arregaçar as mangas e fazer a sua parte. Graças a Deus. Alegria, alegria, alegria de viver, uma vez em estado de graça. Viva, sorria, experimente. Viva, sorria e viva. Siga em frente com convicção dos arranjos de Deus. Prossiga e confia, irmãos de Maria, filhos queridos, com as bênçãos da Mãe. Glória a Maria, glória Santíssima, glória, glória, glória. Graças a Deus. Onde é você? É o Preto Vez fazendo presença a casa do Nosso Senhor Jesus? Ô, meus filhos, como é bom, né? A gente se sentir aliviado. Como é bom quando a gente está leve por dentro, sem o peso da culpa, do remorso, da consciência errada. É tão bom, né, meus filhos, a leveza. Aqui é a leveza da purificação, a leveza da fé. Oh, meus filhos, como é bom. Tudo fica bom. O dia fica bom. As coisas que você tem que fazer fica bom. Tudo fica bom. Então, meus filhos, por que vocês mudam de sintonia? Por que vocês colocam na cabeça aquilo que nem aconteceu? Às vezes, a parte pesada, que vocês mesmo traz no colo de vocês, era para não ser trazida. Mas já que trouxe, tem que remediar, tem que curtir, tem que resolver. Se você mesmo foi que trouxe, é porque você achou que dava conta. Nós não pode pegar as coisas e nós não sabemos se vai dar conta ou não. É acumular dívida, é acumular serviço, é acumular trabalho duro. E ninguém gosta de ficar fazendo trabalho duro toda hora.
Mesmo que tenha trabalho duro, tem que ter um descanso, uma pausinha. Essa pausinha não é também para ficar ali sem fazer nada. É para refletir, para pensar no que pode melhorar, para aquilo que você estiver fazendo ir mais rápido. Mais rápido, mas com qualidade, com convicção, com força. Para que tudo aquilo que está ali se revigore junto com você. Porque, meus filhos, quando a gente pede para nós melhorar, para nós curar, para melhorar seja no que for, é um conjunto, como já foi falado aqui várias vezes, é um conjunto de coisas que acontece junto. Então, se melhora uma situação, é porque tudo está melhorando. Inclusive, os irmãozinhos que estavam acompanhando aquele momento. Vocês sabem que dependendo da vibração de cada um, é o irmãozinho que é atraído por vocês. Às vezes um, às vezes dois, às vezes uma legião. Mas se vocês estão convictos daquilo que vocês estão fazendo, vocês estão exercendo, tudo vai sendo limpo. Tudo vai sendo cada vez mais esclarecido, mais leve, mais tranquilo, para vocês poderem seguir em frente, não porque se livrou daquela carga, mas porque aprendeu e está procurando nova carga para fazer tudo de novo. Assim é o processo. É ir, vir e ir. O importante é não parar. Porque, meus filhos, até na natureza, aquilo que ficar parado morre. A planta, se ela parar de sugar os nutrientes pela raizinha dela, morre. Ela murcha. Se ela parar de receber os nutrientes, ela apodrece. A fruta na árvore, ela não fica lá na árvore, ela cai. Ela fica em movimento. Então vocês, como fruto da árvore da existência, Deus, tem que continuar. Porque a fruta, quando cai, não é mais fruta. Quando esquecida ali no chão, vira adubo. Vira nutriente para outra vida que vem em seguida. E assim é o ser humano na Terra. Ele se prepara, ele convive para que outros comecem a vir. Não que eles se encontrem, mas começa a vir porque ali é uma sequência de reencarnação. Porque ali tem uma sequência de vivência. Um passando para o outro. Um recebendo do outro aquilo que é necessário para que a vida dele se faça honrada, se faça eficaz, se faça realizada. Assim como a do outro também foi. E não para você. Você vai passar tudo isso para o outro, e o outro passa para o outro, e vai continuando. Aí quando você estiver aqui no plano espiritual, do ladinho nosso aqui, vocês vão ver, nossa, por que eu passei por tudo isso? Olha só. E ele vai passar, ou ela vai passar, também. Mas diferente, porque o momento vai ser diferente. Nada é igual. O mesmo fruto que caiu da mesma árvore é outro fruto. Ele caiu num outro canto e vai fertilizar outras plantas. Tá vendo, filhos? Tudo é esclarecido.
tudo tem um momento certo e tudo é presente de nosso Senhor Jesus e de nosso Pai eterno, nosso Deus. Vocês ficam tudo com o nosso Mestre Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus.